nessa oportuna ocasião, o que está sendo anunciado é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus. E o Evangelho do Reino de Deus é boas novas para aqueles que na verdade crê, para aqueles que na verdade praticam. Mas o Evangelho do Reino de Deus tem as más novas para aqueles que não seguem, ou seja, são rebeldes. Quais são as más novas para aqueles que não seguem Jesus? O castigo eterno. As más novas para os adúlteros, para os feiticeiros, idólatras, beberrões, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aqui tem más novas e boas novas. As boas novas Jesus anuncia aqueles que recebem a sua palavra. E as boas novas é a salvação, é que o reino de Deus é chegado. E aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que até o fim perseverar, esse será salvo. São boas novas. A perseverança no pecado até o fim, ela gera morte. A perseverança no pecado até o fim, ela gera condenação, ela consuma o salário do pecado, a qual é a morte. Isso é uma má nova. Isso é uma má notícia. Na verdade, uma péssima, terrível notícia é você saber que no fim da caminhada, todos os seus pecados não confessados, não deixados, te trarão o peso da condenação, trazendo um castigo que nunca cessa, um castigo que é eterno. Por isso Jesus fala, se não arrependerdes, de igual modo perecerão. Foi isso que Jesus falou lá no livro de Lucas ao povo judeu. Ao povo judeu, porque eles acharam-se mais santos que os galileus. Aí as pessoas olham com um olhar de repúdio, de desprezo. Ah, quem que é esse homem para dizer tal coisa? Quem é? Nada mais que um servo de Jesus Cristo, transformado em Jesus Cristo, nascido de novo, há mais ou menos uns 9 anos atrás, tirado de uma vida de depravação, de uma vida de vício, uma vida totalmente distante de Deus. É isso que Jesus ele faz. Segundo está escrito em Coríntios, na carta aos Coríntios, Deus pega as coisas loucas deste mundo, as mais vis e desprezíveis, para aniquilar as que são. A sabedoria de Deus, ela aniquila, ou melhor, a loucura de Deus, ela aniquila a sabedoria humana. Para muitas pessoas isso é loucura. Pecou tanto e agora está empregando. Pecou em tanto e agora quer falar de Deus. Pecou a sua vida inteira e agora quer falar de Jesus Cristo. A Bíblia fala, mas vós fostes lavados, fostes remidos, fostes santificados, para que vá e dê frutos para Deus. O que é dar fruto para Deus, criatura? É você levar as boas novas do Evangelho, é você se apartar do pecado, não praticando ele, é você fazer igual Jó fazia, se desviava da aparência do mal. Nós somos comprados por alto e bom preço, para que vamos e glorificamos a Deus através de nosso corpo. Fomos comprados pelo preço de sangue na cruz, no Calvário, para que no tempo que nos resta nessa vida, possamos glorificar a Deus através de nossas ações em nosso corpo. Por isso vá e glorifique a Deus. Glorifica o Senhor através do seu corpo. Não destrua o templo de Deus ao qual é o seu corpo. Aquele que destruir o templo de Deus ao qual é o seu corpo também será destruído por Deus. Assim está escrito em Coríntios, capítulo 6, versículo 17, capítulo 3, versículo 17, está escrito que aquele que destruir o templo de Deus também será destruído por Deus. O templo de Deus é o corpo. O templo de Deus não é parede, mas o corpo. 1 Coríntios capítulo 3, não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus. E esse templo
de Deus não pertence a vocês mesmos? Hebreus capítulo de número 3, a qual casa somos nós. Nós podemos ser a casa de Deus. E a única casa a qual Deus pode ter na terra somos nós. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem aceita ser servido pelos homens. Porque Deus não habita em quatro paredes, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando Jesus ele dizia, derriba esse templo, o que Jesus disse? Olha esse templo, em Jerusalém, um grande templo. Jesus estava dizendo aos discípulos, pois bem, derriba esse templo. Em 3 dias construirei um templo novo. Falava do templo do seu corpo. Jesus ele estava falando do templo do corpo. O corpo é o templo de Deus. Lembra que o profeta Ageu disse que a glória da última casa é maior que da primeira? A última casa somos nós. A primeira foi destruída. A primeira casa, na guerra que houve, ela foi jogada abaixo. O templo de Jerusalém. Mas a última casa de Deus na qual somos nós, esse é o templo da glória de Deus. Seja o teu corpo o templo da glória de Deus, a casa do Senhor. Que não reine em vossos corpos orgias, bebedeiras, depravações, orgulho, mentira, homossexualidade, avareza. O orgulho precede a ruína. A soberba, na verdade, ela precede a ruína. E a soberba do homem, ela leva ele à destruição. A destruição do homem pela sua soberba, ela é muito grande. Porque a sua soberba não te deixa diante do Senhor se humilhar e nem tampouco a reconhecer seus pecados. Mas Jesus anuncia que se arrependam. Arrependam-se, não pereçam, pois o salário do pecado é a morte. E além de tudo, machado está posto à raiz das árvores. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, apresentado por João Batista, Evangelho do Reino de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 3, de uma forma simples, de uma forma muito confrontadora. Isso é Evangelho. Evangelho não é isso que ouve por aí, ó, vem pra cá, Deus vai te dar isso e aquilo. Deus, você vai ter o dobro se fazer isso e aquilo. Deus vai te colocar em lugar de honra e você vai ser honrado. E aqueles homens vão ser colocados debaixo dos seus pés. Isso não é Evangelho de Cristo, não. Isso é Evangelho de fariseu. Isso não é Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo faz com que Deus seja glorificado em sua vida e honrado. Evangelho de Jesus Cristo levanta o homem do monturo, do pecado, do charco de lodo, da iniquidade, e firma os seus pés sobre a verdadeira rocha, a qual é a palavra de Deus, e faz com que assim sejam homens firmes e constantes no Senhor, em obediência e fidelidade. Evangelho não é isso aí, esse oba-oba que hoje está tomando esse mundo afora, está ganhando o coração de muitas pessoas. Isso não é Evangelho. Evangelho da falsa cura, onde as pessoas estão pagando para ser curadas e nem percebem. Nem estão percebendo que estão pagando para ouvir a palavra de Deus, ou para receber uma profecia, ou para receber uma oração. Isso não é Evangelho. Não é Evangelho, não. Isso não é Evangelho, isso é um oba-oba. Isso é engano. Isso é charlatanismo. Lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, está escrito com palavras vãs e fictícias farão de vós negócio com palavras vãs fingidas, pelo que sua sentença não tardará, mas ela virá.
profecia na palavra de Deus? Ou apenas uma coincidência? Temos uma profecia na palavra de Deus? Ou apenas uma coincidência? Não existem coincidências diante de Deus. Existem coisas determinadas por Deus que estão se cumprindo. O fato é que se tornou um negócio, uma fonte de lucro, na mão de homens malfeitores, na mão de homens mercenários, a palavra de Deus, porque caíram em mãos erradas. Por isso que existe um negócio chamado negócio da fé, lucrativo, onde pessoas estão se apossando daquilo que não é deles, mas de Deus. Só que o castigo virá, juízo, a recompensa virá aos falsos profetas, mercenários da fé, mercadores da fé. Esses mercadores da fé, eles um dia vão cair na mão do Senhor, o Deus justo juiz. E ali a Bíblia fala que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, você é um seguidores deles também, porque você vai cair juntamente com eles na mesma condição de condenação. Sai dela, povo meu, para que não sejam encontrados em seus pecados. Sai dela, povo meu, cidade de Goiânia, foge da grande Babilônia, fuja da corrupção deste século presente, fuja da corrupção deste século. Sai dela para que não sejam contaminados e não sejam encontrados em suas corrupções. Porque quando Deus for julgar a grande Babilônia, ou seja, a corrupção do mundo, Deus julgará tanto os líderes como também os seguidores. Deus trará o castigo tanto aos líderes como aos seguidores também. Deus é justo juiz. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. Ninguém está dizendo que Deus deixou de ser amor, mas também Deus não deixou de ser o justo juiz e o fogo consumidor. Deus sendo um Deus de amor, não significa que Ele não é um Deus de justiça. E quando Deus é um Deus de justiça e juízo, não significa que Ele deixou de ser um Deus de amor. Pois justiça e juízo compõem o amor de Deus, faz com que Deus livre os homens bons, os homens maus, os homens justos, os homens injustos, livrando e poupando alguns dos malfeitores de cair no laço do maligno, do enganador. Por isso que vem o juízo do Senhor, onde Deus separa os bodes das ovelhas, porque se a ovelha permanecer junto com o bode, o estrago é grande. O bode ele fere a ovelha. Por isso que Deus ele separa o bode da ovelha, para que o bode seja lançado no último dia, nas trevas exteriores, e a ovelha ela possa permanecer separada e protegida, para que não seja ferida. Quem é você diante de Jesus Cristo, o bode e a ovelha? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem e praticam. As ovelhas de Jesus Cristo ouvem a palavra do Senhor e praticam. Você é bode ou ovelha? O bode dá a cabeçada. A ovelha ela é mansa e humilde. A ovelha ela ouve, ela serve, ela pratica. A ovelha ela é sujeita, mas o bode não. O bode ele é ambicioso, o bode ele é rebelde, o bode é contencioso e sai pelo mundo afora dando cabeçada, rejeitando a verdade, resistindo à verdade. Quem é você diante de Cristo? Um bode ou ovelha? Os bodes serão lançados no inferno, as ovelhas serão salvas. Vinde a mim, benditas do meu Pai, possuo o reino do céu, que é preparado para vocês desde a fundação do século. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos. Isso os bodes ouvirão. Últimas palavras da boca de Jesus. O que você vai desejar ouvir? Escolhe hoje entre a bênção e a maldição. Escolhe hoje entre a vida e a morte, entre o Deus deste século e a Jesus Cristo. Escolhe. O tempo está se esgotando, escolhe hoje. Escolhe a bênção, para que não te suceda a maldição. Escolhe a vida. Jesus
é a vida. Disse Jesus, sou o caminho e a vida. Jesus é a vida. Ele está a vida. Escolhe a vida. Pois o tempo está se findando e o dia do Senhor está se aproximando. Bem-aventurados são os servos quando o Senhor vier, assim o encontrar fazendo. Porém, não terá bem-aventuranças aos que, ouvindo e não obedecendo a Deus, naquele dia forem encontrados, porque lhes restará castigo, a recompensa, a qual na verdade, assim bem, receberão segundo suas escolhas. Escolhe a vida. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar pelas portas da cidade. Ficarão de fora os cães, os profetas. Ficarão de fora os feiticeiros. Ficarão de fora os idólatras. Ficarão de fora os imorais. Ficarão de fora os mentirosos, os adúlteros, os beberrões, os sodomitas, os homossexuais, todos aqueles que amam, cometem a mentira, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Deus está avisando. Apocalipse capítulo 20, 22, versículo 15. Esses ficarão de fora. Essa é a lista dada por Deus em Apocalipse 22, versículo 15. Já leu? Pois bem, a Bíblia diz: quem não herdará o reino de Deus? Quem são os que herdarão? Os que não praticam essas coisas, os que praticam a vontade de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas os que fazem a vontade de meu Pai, a qual está no céu. Veja, somente os que fazem a vontade do Pai que está no céu se salvarão. Somente se salvam os que fazem a vontade do Pai. Onde se encontrará os que não fazem a vontade de Deus, do Pai? No inferno. Castigo eterno. O nome que você quiser, lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala que sobre esse permanece a ira de Deus. Por isso, veja quem tem sido seu pai, ou Deus ou o diabo. Veja, seu pai não é aquele que você fala que é seu pai, mas seu pai é aquele que você se sujeita. Seu pai não é aquele que você fala que é o seu pai. Deus é pai daqueles que se sujeitam a ele, mas muitos têm como pai o diabo. Jesus falou isso aos fariseus: olha, vocês têm como pai a Satanás, e por isso vocês querem a mim me matar, homem que diz a vocês a verdade. Moisés, ou melhor Abraão, ouviu minhas palavras e se alegrou, mas vocês têm como pai o diabo, porque ouvindo, na verdade, se enfurecem e querem matar a mim, homem que diz a vocês a verdade. Arrependam-se, porque o machado está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos, cortada será pela raiz, lançada será no fogo. Prantos haverá, ranger de dentes haverá, sim, uma condenação, castigo. Isso não é algo que a igreja evangélica ou católica criou, isso é algo que, segundo a Bíblia, é a forma que Deus trata os que são ímpios, os que na verdade estão distantes de Deus, são conhecidos como filhos da ira, filhos da ira, filhos da perdição. Arrependam-se, porque o machado está posto na raiz da árvore. Seja uma árvore frutífera diante de Deus e produza frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, mas antes arrependam-se e não pereçam, porque Deus tem como por bem-aventurados aqueles que até o fim eles permanecem mesmo que com grandes aflições,
mesmo que com grandes angústias e lutas, mas aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Pois a salvação está na pessoa de Jesus. Quando a Bíblia fala que a salvação vem dos judeus, vem de Jesus Cristo, porque de lá veio Jesus. Jesus veio dos judeus. Jesus é a salvação. Crê na palavra de Deus, moradores. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Queiram se arrepender. Queiram ajustar as contas com Deus enquanto há tempo. Queiram ajustar as contas com o Senhor enquanto antes, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Queiram deixar os seus pecados. Queiram se arrepender. Queiram converter dos maus caminhos. Não queiram receber a condenação eterna. Não queiram pagar para ver, porque para o homem está ordenado morrer uma única vez e vindo após a morte o juízo. Após a morte vem o juízo. Nem purgatório, nem reencarnação, mas o juízo. Ou seja, o dia a qual todos enfrentarão após a sua morte será o dia do juízo, a qual estarão diante de Deus para receber a salvação, a condenação. Por isso não entendo. Todo mundo hoje está no céu e virou uma estrelinha. E aonde que estão as pessoas que praticam suas iniquidades? Onde que estão as pessoas que na verdade não se arrependem dos seus pecados? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Aí morre um feiticeiro, morre um banqueiro homem imoral. As pessoas dizem que está no céu descansando com Deus, virou uma estrelinha, está cantando com Deus. Mas na verdade o diabo enganou as nações, enganou o coração das pessoas para que não creiam no inferno e não creiam na salvação e nem tampouco na condenação. Crê no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão de dentro do teu ser para jorrar mananciais para a vida eterna. Porque a palavra de Deus é um manancial de água viva que jorra de dentro do ser daqueles que na verdade guardam as palavras de Deus em seu coração. Esconde as palavras de Deus na tábua do seu coração. Esconde na tábua do seu coração as palavras de Deus. Esconde as palavras de Deus na tábua do seu coração. Esconde a palavra de Deus na tábua do seu coração para não pecar contra Deus. Para não pecar contra Deus, esconde a palavra de Deus em seu coração. Assim disse o salmista: escondi as palavras na tábua do meu coração para não pecar contra Deus. O salmista disse: escondeu as palavras de Deus na tábua do seu coração para não pecar contra Deus. E o que você tem feito com as palavras de Deus? Alguns fingem não ouvir, outros não fazem questão, outros até ouvem. Mas depois é como se essa mesma palavra não tivessem ouvido. E é pior. Antes, melhor não tivessem ouvido do que ouvindo, não se arrependerem. Porque assim perecerão em vossos pecados. A quem é muito é dado, muito é cobrado. O que Deus nos deu foi a sua misericórdia perante a graça de Jesus Cristo. De trazer ao homem a verdade que salva, mas aqueles que rejeitam se fazem tanto culpados quanto aqueles que não ouviram. Jesus fala: se em Sodoma e Gomorra essas palavras fossem pregadas, pois teriam se arrependido. E verdadeiramente, se as palavras de Deus, a qual é pregada hoje, fosse assim anunciada em Sodoma e Gomorra, arrependidas teriam deixado seus pecados. Mas isso que hoje é anunciado o Evangelho. Há uma nação que fala que é de Deus, chama Jesus de Senhor,
mas que rejeitam as palavras do Senhor, certamente perecerão de igual modo se não arrependerem. Arrependam, deixem o engano, pois o salário do pecado é a morte. O que é anunciado hoje é o Evangelho de Jesus, e o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Creia no Evangelho, creia na palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus para salvar aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Ou seja, o Evangelho salva sem distinção, sem separação, independente de sua tradição, independente de sua cultura. O Evangelho não é cultura, o Evangelho não é tradição. Deus não tem uma cultura, Deus não tem uma tradição. Embora o mundo com suas culturas e tradições distantes estão de Deus, estão desonrando a Deus, estão adorando o diabo, estão honrando a Satanás, honrando a criatura e deixando de honrar a Deus, o Salvador, o Criador, que é bendito eternamente. Deus não tem cultura, não tem tradição. O homossexualismo é uma cultura maligna, uma cultura por Satanás semeada. O culto aos mortos, as rezas aos mortos, as rezas pelos mortos, é uma tradição, é um dogma, uma doutrina de demônio. Queiram se arrepender, moradores, cidade de Goiânia, leia a Bíblia, examine a Escritura, porque ela testifica de Jesus. Nela nós encontramos a verdade e nela nós podemos encontrar aquilo que nos traz a salvação. Jesus anuncia aos homens que se arrependem, que venham se arrepender dos seus pecados. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 17, que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora, anuncia hoje a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele determinou um dia em que há de julgar o mundo no meio da pessoa de Jesus Cristo, e disso deixou certeza, ressuscitando dentre os mortos. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus, mais do que felizes são. Que o Senhor Deus possa frutificar em seu coração a palavra do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus. Que a graça de Deus, a paz que excede a todo entendimento, seja convosco, com aqueles que amam o Senhor e os quais recebem a mensagem do Evangelho.